Hallo, hallo, Elite-Familie, guten Tag. Heute lernen wir die Doppelkonjunktionen. Das ist ein Thema, das mir sehr, sehr gefällt. Hoje a gente vai falar sobre as conjunções duplas. E esse é um tema que eu gosto muito, mas muito mesmo. O que são conjunções duplas? São duas palavras nas frases, quer dizer, palavras que juntam duas frases. Só que um pedaço delas está na primeira frase e um outro pedaço está na segunda. Quer ver que é uma coisa bem mais simples do que você está pensando? Olha só, eu posso falar assim: eu não só aprendo alemão, mas também gosto de saber sobre a cultura. O não só e o mais também, eles estão interligados, eles estão ligando as ideias dessas duas orações. Entretanto, o não só está na primeira oração. Eu não só aprendo alemão. E o mas também na segunda oração, na segunda parte, mas também gosto de saber sobre a cultura. Isso são as conjunções duplas, ou seja, simplesmente uma expressão que tem duas partes, e a primeira parte está numa primeira oração, a segunda parte está na segunda. A gente vai aprender hoje 5 Doppelkonjunktionen, cinco conjunções duplas em alemão. A primeira delas é o entweder oder. Entweder oder. É quando a gente fala assim em português, ou isso ou aquilo. A gente sabe que o oder em alemão significa ou. Só que eu não falo oder blá blá blá, oder blá blá blá. Eu não vou usar o oder duas vezes, eu vou usar entweder e oder. E vai significar simplesmente ou isso ou aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Du kannst entweder deinen Vater anrufen oder mit ihm persönlich sprechen. Quando eu vejo o entweder na minha frase, eu já desconfio que lá pra frente vem um oder. Então, esse entweder vai significar simplesmente ou. Vamos traduzir porque aí você vai entender. Você pode ou ligar para o seu pai, deinen Vater anrufen, ligar para o seu pai, ou falar com ele pessoalmente. Então você pode ou fazer isso ou fazer aquilo. Você pode ou ligar para seu pai ou falar com ele pessoalmente. Du kannst entweder deinen Vater anrufen oder mit ihm persönlich sprechen. Outro exemplo. Ich gebe dir entweder das Geschenk oder das Geld. Eu dou para você ou o presente ou o dinheiro. Ou seja, eu não vou te dar os dois. Ou eu vou te dar o presente ou eu vou te dar o dinheiro. Entweder ou, oder ou. Mesma tradução, apesar de serem duas palavras diferentes em alemão. Ich gebe dir entweder das Geschenk oder das Geld. Eu te dou ou o presente ou o dinheiro. Muito tranquilo. Depois, a segunda expressão vai ser o zwar, aber. O que é o zwar? Zwar é até uma coisa bem difícil da gente traduzir em português. Eu gosto de traduzir um pouco como o até. Por quê? Porque o zwar, quando ele está numa frase, ele indica que vai vir um mas, que vai ter um mas nessa frase. E a gente faz isso muito com o até. Olha só como é que o até funciona. Ich kann zwar kochen. Eu até sei cozinhar. Percebeu? Ich kann zwar kochen. Eu até sei cozinhar. Quando eu falo assim, eu até sei cozinhar, você já tá esperando um mas, não é verdade? Você tá esperando, então ela vai falar algum problema. Ich kann zwar kochen, aber ich mag es nicht. Eu até sei cozinhar, mas eu não gosto. Ich mag es nicht. Eu não gosto. Então, quando eu falo zwar, quando eu tenho zwar na primeira oração, eu posso esperar um mas. Segundo exemplo. Hat zwar Lust auf Kino, aber hat kein Geld fürs Ticket. Ele até, hat zwar Lust auf Kino. Ele até tem vontade de cinema. Lust auf Kino é vontade de cinema. É no sentido de ele até tá com vontade de ir ao cinema. Ter vontade de algo. Eu tenho vontade de macarrão. Ich habe Lust auf Pasta. Significa simplesmente eu tô com vontade de comer macarrão. Vontade de cinema. Tô com vontade de ir ao cinema. Então, ele até tem vontade, está com vontade de ir ao cinema. Claro que se eu falo ele até tá com vontade, eu até quero comer. Vai vir um mas hat kein Geld fürs Ticket. Ele não tem dinheiro para o bilhete, para o bilhete de entrada. Ok? Então, zwar, aber. Terceiro vai ser o weder noch. Weder noch, o weder vai estar, como a gente já está percebendo, na primeira oração e o noch na segunda, vai significar nem isso, nem aquilo. Então, quando eu vir o weder, eu sei que ele significa nem, e eu tenho certeza que vai vir um noch significando nem também. Por exemplo, spricht weder Englisch noch Deutsch.
Ele não fala nem inglês, nem alemão. Percebe que aqui eu não tenho a palavra nicht, spricht nicht Veda. Porque como Veda nós já tem uma ideia negativa, quando eu falo nem, já tem uma ideia negativa, eu não preciso colocar o nicht. Em português a gente tem essa coisa chamada dupla negação. O que é isso? Eu falo não na minha frase 1 milhão de vezes. Ele não tem nenhuma vontade nem perseverança. Então, ele não tem, eu falei não, nenhuma, mais uma palavra negativa, nem mais uma palavra negativa. Em alemão não vai ser assim. Se eu tenho uma palavra negativa na minha frase, eu já tô negando a frase, eu não preciso ficar repetindo, não. É por isso que eu não falo aqui spricht nicht, não faz o menor sentido. Eu posso simplesmente dizer spricht weder Englisch noch Deutsch, e isso significa ele não fala nem inglês nem alemão. Outro exemplo, Paul hat weder eine Frau noch Kinder. Paulo não tem nem uma mulher, nem crianças, ou seja, ele nem tem esposa, nem filhos. Paul hat weder eine Frau noch Kinder. Ele não tem nem uma mulher, nem filhos. Então, esse é o terceiro exemplo, é o weder noch. A quarta expressão de conjunções duplas vai ser o sowohl als auch. O sowohl na primeira frase vai significar tanto, e o als auch, quanto, tanto quanto. Por exemplo, ich habe sowohl Deutsch als auch Psychologie studiert. Ich habe sowohl Deutsch als auch Psychologie studiert. Que significa, eu tanto estudei alemão quanto psicologia. Eu tanto fiz isso quanto eu fiz aquilo. Eu fiz isso e aquilo, nesse sentido. Studiert significa estudar na universidade, fazer faculdade. Então, ich habe sowohl Deutsch als auch Psychologie studiert significa eu estudei na faculdade, tanto alemão quanto psicologia. Outro exemplo. Ich bringe sowohl das Essen als auch die Getränke mit. Mitbringen, né, significa trazer. Então, ich bringe sowohl das Essen als auch die Getränke mit significa eu trago tanto a comida quanto as bebidas. Essa pessoa vai levar tudo para a festa. Ich bringe sowohl das Essen als auch die Getränke mit. Eu vou levar tanto a comida quanto as bebidas, tá? Sowohl als auch. E o quinto e o último exemplo vai ser o nicht nur, sondern auch, que significa não só, mas também. Por exemplo, ich spreche nicht nur Deutsch, sondern auch Englisch. Eu falo não só alemão, mas também inglês. Eu falo não só alemão, mas também inglês. Ich spreche nicht nur Deutsch, sondern auch Englisch. Outro exemplo. Er hat nicht nur es erklärt, sondern auch es gezeigt. Ele não só explicou isso, mas também mostrou. Ele não só explicou, mas também mostrou isso, né? Mostrou aquilo que ele mostrou. A gente aqui não sabe qual foi o objeto direto, só tem um es. Er hat es nicht nur erklärt, sondern auch gezeigt. Er hat es nicht nur erklärt, sondern auch gezeigt. Perfeito? Então vamos ler de novo as frases? Du kannst entweder deinen Vater anrufen oder mit ihm persönlich sprechen. Segundo, para você repetir, hein? Ich gebe dir entweder das Geschenk oder das Geld. Ich kann zwar kochen, aber ich mag es nicht. Er hat zwar Lust auf Kino, aber er hat kein Geld fürs Ticket. Er spricht weder Englisch noch Deutsch. Paul hat weder eine Frau noch Kinder. Ich habe sowohl Deutsch als auch Psychologie studiert. Ich bringe sowohl das Essen als auch die Getränke mit. Ich spreche nicht nur Deutsch, sondern auch Englisch.
Er hat es nicht nur erklärt, sondern auch es gezeigt. Sehr, sehr schön. Euch einen guten Tag noch.